Oi, pessoal. Nesse vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre construção de gráficos em coordenadas polares, né? Como eu comentei no outro vídeo, algumas curvas são muito mais fáceis de construir, né, de representar graficamente, se a gente tiver elas em coordenadas polares. Então a ideia agora é ver como fazer essa construção, né? Como representar essas curvas no plano polar, ok? Então, o que vai ser uma curva polar, né? Vai ser uma expressão, de uma forma geral, dada por meio disso, ou seja, vai ser uma expressão que relacione o R e o θ, né? O θ que é o ângulo central ali com o eixo polar, e o R que é a distância até o polo, né? Então, qualquer expressão que relacionar essas duas variáveis aqui, né? Essas coordenadas no sistema polar vai gerar alguma curva polar. Vamos ver alguns exemplos bem simples, né? Vou começar aqui com um exemplo bem básico para a gente entender. Essa equaçãozinha aqui, ó, R igual a 1. Nesse caso não depende de θ, tá vendo? Isso quer dizer o quê? Que para qualquer θ, o R vale 1. A distância até o polo é sempre igual a 1. Que curva é essa, né? Ó, vamos representar aqui um eixo polar, o polo. Que curva seria essa? Então, vamos pensar o seguinte. A distância até o polo vai ser sempre 1. Vamos imaginar que 1 seja esse pedacinho aqui. Não importa qual seja o valor de θ, o valor do ângulo central, ou seja, para qualquer ângulo central que eu for varrer aqui, a distância vai ser 1. O que é isso? É uma circunferência centrada no polo, não é isso? Ó, uma circunferência. Opa, ficou torto, mas entendeu a ideia. Uma circunferência de raio 1, né? De raio 1, centrada aqui no polo. Ou seja, qualquer que seja o θ, ou qualquer ângulo aqui que eu varrer, né, nesse plano polar, a distância é sempre 1. Tudo bem? Outro exemplo. Se a gente tivesse a equação aqui, ó, θ igual a π sobre 4. Agora observe que independe de R, é o contrário do anterior, né? Ou seja, para qualquer R que eu tiver, o θ é sempre π sobre 4. O que quer dizer isso? Vamos pensar o seguinte, onde que está isso, né? Esse θ π sobre 4. Vou dividir aqui o plano, ó. Π sobre 4, 1/4 de π, é esse ângulo aqui, não é isso? 1/4 de π. Ou seja, vamos imaginar um ponto que esteja com esse ângulo π sobre 4 e um R qualquer. Se o R for positivo, não vai dar um ponto para cá? Qualquer ponto para cá? Ó, isso vai dar um segmento de reta, né? Uma semi-reta para cá. E se o R for negativo, não vai dar os pontos para baixo aqui, no sentido oposto? Então pensa, é um ponto qualquer, menos 1 e π sobre 4. Vai estar aqui embaixo, não é isso? Menos 1 e π sobre 4. Então essa equação representa o quê? Essa equação representa uma reta de inclinação 1, né? Tangente de π sobre 4, tá certo? Essa retinha azul aqui. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo, agora não tão simples, né? Ainda mais basiquinho. R igual a θ. E agora, gente, que curva seria essa, né? Observe que à medida que o θ vai aumentar, o R vai aumentar do mesmo jeito, com o mesmo tamanho. Então, o ângulo, vamos imaginar, né? O ângulo central vai aumentar e a distância também vai aumentar. Então, por exemplo, onde vai começar essa curva? Vai começar aqui no polo, não é? Porque quando o θ for 0, o R vai ser 0. Aí, à medida que eu for aumentando o θ, o ângulo θ, né? O R também vai aumentando. Ó. O R vai aumentando, isso vai dar uma espiral. Vamos mostrar isso lá no GeoGebra, só para a gente observar. Eu coloquei aqui já alguns pontos, ó. Então, por exemplo, quando o θ for 0, né? Quando o θ for 0, segunda coordenada aqui é o grau, é o ângulo, né? Quando o θ for 0, o R é 0, ó, ponto A. Quando o θ for π sobre 6, o R é π sobre 6, ponto B. Eu fui traçando aqui alguns pontos, né, com ângulos notáveis, tá? Quando o θ for π sobre 4, o R é π sobre 4, e assim por diante, né, repetindo os pontos. Então, olha aqui o que vai acontecer. Tá vendo como que ela vai crescer? Vai crescer em uma espiral, né, bem bonitinha, bem simétrica, tá? Por exemplo, quando o θ for π, o R vai ser π. Ó, é esse ponto aqui, ó, esse ponto F. O ângulo π, né, 180 graus, e a distância π, mais ou menos 3,14, está aqui pertinho do menos 3, tá vendo?
E aí, quando o θ for 2π, quando eu der uma volta completa, vai ser a distância vai ser 2 vezes π, vai estar lá mais ou menos aqui, não é isso? Então dá pra entender, né? Como que ela vai crescendo. O meu desenho não está ajudando muito, mas vai ser uma espiral bem simétrica, tá certo? E agora, vamos ver um outro exemplo, né, de uma outra curva. Se eu der essa equação aqui, ó, R igual a cosseno de θ. E agora, né, que curva será que é essa no plano polar? Bom, eu já representei aqui alguns pontos no plano. Vamos fazer aqui, vamos conferir aqui juntos, né? Então, eu fui atribuindo alguns valores para θ, alguns valores de ângulos notáveis também. Ó. Então, por exemplo, quando o θ é zero, o cosseno de zero é 1, não é isso? Olha lá onde está esse ponto, ó. Quando o ângulo é zero... Ah, observem, gente, que isso daqui, apesar de estar aparecendo no plano cartesiano, tá? Isso está em coordenadas polares, que eu representei dessa forma com ponto e vírgula. O GeoGebra entende que quando eu separo assim, tá? Estou representando coordenadas polares, ok? Então, ó, quando o ângulo é zero, a distância é 1. Quando o θ é π sobre 6, o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, vai dar aproximadamente 0,9, né? Então, tá aqui, ó. Tá vendo que tá diminuindo? Então, o ângulo tá aumentando e a distância tá diminuindo. Quando o θ é π sobre 3, o cosseno é meio. Olha lá onde tá, ó. Vendo? O ângulo π sobre 3, 60 graus, né? E o cosseno meio. Quando o θ é π sobre 2, o cosseno é zero. Aqui onde vai estar? Vai estar na origem, né? Porque quando é π sobre 2, é o ângulo reto, vai voltar aqui para o zero. Quando o θ é 2π sobre 3, ou seja, o ângulo que vai estar mais ou menos aqui, né? 2/3 de π, o cosseno é menos meio. O que quer dizer isso, gente? O ângulo vai estar aqui, ó, no segundo quadrante, mas a distância o R vai ser negativo. Isso quer dizer que vai estar no quarto quadrante, vai estar do lado oposto, não é isso? Olha lá onde está esse ponto, ó. Tá vendo? E percebam que vai ficar simétrico a parte de cima. Já deu para perceber o que é isso, não é? Uma circunferência. Então, ó, quando o θ é 5π sobre 6, o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2. Então, 5π sobre 6 está aqui no segundo quadrante também. Só que como a distância vai ser negativa, vai estar aqui no quarto. Tá vendo? Quando o θ é π, o cosseno é menos 1. Então, π, ó, o ângulo raso aqui, o cosseno menos 1, ó, uma unidade de distância seria aqui, só que como é menos 1, vai estar lá do lado oposto, ó. Olha lá, tá vendo? O G coincide com o primeiro ponto A. Isso forma uma circunferência, não é isso? Então, essa equação aqui, ó, gera uma circunferência. A gente viu que essa circunferência começa aqui, né? Opa, nossa, ficou torto, mas enfim. Vai ser mais ou menos uma circunferência assim, não é? Aqui é o 1. Quais as características dessa circunferência? Vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Essa circunferência, ela é centrada, se a gente for comparar com o plano cartesiano, né? Imagina que aqui eu vou comparar com o cartesiano, x, y. Ela seria centrada em qual ponto? No ponto, perdão, contrário. No ponto 1, 0, meio zero, né? X é meio, ó, tá na metade aqui da distância, né? E o y é 0. E o raio dela? O raio é meio, percebem? Né? Tem meia unidade de distância para qualquer lado. E como que eu poderia saber isso, né? Saber que isso daqui é uma essa equação polar aqui equivale a uma circunferência. É possível também transformar ela na sua equação cartesiana. Como a gente faz isso? Nesse caso aqui, ó, eu posso multiplicar dos dois lados dessa equação por R? Se eu multiplicar dos dois lados da equação por R, vai ficar algo assim, ó. R quadrado igual a R cosseno θ. E qual é a equivalência dessas expressões, né, em coordenadas cartesianas? Lembra que r ao quadrado equivale a x quadrado mais y ao quadrado? E r cosseno θ é igual a x? Tudo bem? Agora eu posso passar esse x para cá subtraindo. Ó, vou deixar ele junto com o x quadrado, tá? E do lado de lá não sobrou nada, certo? Agora, para a gente escrever a equação cartesiana do círculo naquela forma, né? X menos x do centro ao quadrado, y menos y do centro ao quadrado, perdão, deixar em branco por enquanto, y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar essa expressão em algo assim, né? Fatorar. Para isso, a gente vai trabalhar completando quadrados. O que quer dizer isso, né? Como que a gente desenvolve o quadrado de alguma coisa? Vamos pensar que aqui tem um A. Como que eu desenvolvo o quadrado disso?
É quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2ax, mais quadrado do segundo, não é isso? Certo? Então eu preciso comparar essa expressão com essa, ó, com o que tem aqui e com alguma coisa que eu vou precisar completar. Então, o x ao quadrado está aqui, beleza. E o termo que tem x elevado à primeira é esse, né? Menos 2ax. E aqui, qual que é o termo que tem x? É menos x. Então, eu vou comparar o quê? Esse menos 2a aqui, né? Esse menos 2a tem que ser igual a menos 1, que é o coeficiente aqui. Então, ó, menos 2a igual a menos 1. Qual que é o valor do a? O a é meio, tá certo? Então, quer dizer, se eu colocar o a igual a meio, vamos apagar aqui e colocar o a igual a meio. Se eu colocar o a igual a meio, no desenvolvimento desse quadrado vai ficar x quadrado menos 2 vezes a vezes x. 2 vezes meio vezes x vai ficar menos x, ó. Pronto, deu equivalência com esse daqui. Só que está faltando o quê? Mais quadrado do segundo. O que é esse meio ao quadrado? É 1/4. E esse 1/4 não tem aqui, né? Mas a gente pode corrigir isso completando. Só que se eu somar 1/4 de um lado, eu preciso somar 1/4 do outro, tá certo? Agora, observe que o y só tem o y ao quadrado, não tem mais nada aqui. Posso colocar 0, tudo bem? E aqui sobra esse 1/4. Então, ó, prontinho. Essa é a equação do círculo, né, na forma reduzida. E por meio dessa forma aqui, a gente destaca o centro e o raio, não é? O que é o centro? Aqui, ó, o x do centro é meio, o y do centro é 0. É um círculo de centro meio 0. E o raio? Aqui do lado de cá não aparece o quadrado do raio? O que é o quadrado da 1/4? Meio, que é o que a gente já tinha percebido aqui na figura, né? Círculo de centro meio 0 e de raio meio. Tudo bem? Vamos ver agora mais um exemplo, né? Agora a gente vai... antes da gente passar para o próximo exemplo, perdão. Será que teria alguma forma da gente construir o gráfico dessa curva polar, né? R igual a cosseno θ, sem precisar esboçar ponto a ponto, como eu fiz aqui, né? Aqui a gente foi fazendo os pontos, né? R, θ igual a 0, θ igual a π sobre 2, θ igual a π, tá certo? Mas será que precisa, né? Será que a gente não consegue outra forma de esboçar a circunferência? Então, é o que nós vamos fazer agora, tá? Vou usar a mesma equação por enquanto. Então, nós temos R igual a cosseno θ. Uma ferramenta que a gente pode usar é o gráfico cartesiano dessa relação como apoio para esboçar o gráfico polar. Como assim, né? Vamos fazer uma tabelinha aqui, colocando aqueles valores que a gente já conhece, né? Quando θ for 0, quando θ for π sobre 2, quando θ for π, quando θ for 3π sobre 2 e quando θ for 2π. Observe que eu estou usando as frações de meio π porque é mais fácil, né? São as frações mais fáceis de representar o seno e o cosseno, porque dá 0 ou 1 menos 1, não é isso? Então, ó, aqui está o eixo dos cossenos, aqui está o 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? Então, quando o θ é 0, cosseno de 0 está aqui em cima, é 1. Quando o θ é π sobre 2, cosseno de π sobre 2, eu vou projetar, né, aqui no eixo dos cossenos, vai dar aqui no centro, é 0. Quando o θ é π, cosseno é menos 1. Quando o θ é 3π sobre 2, o cosseno é 0 de novo, né? E quando o θ é 2π, o cosseno é 1, certo? Por que eu fiz isso, né? Isso daqui, então, ó, me dá um gráfico cartesiano. Observe que eu vou fazer um gráfico cartesiano, tá? Da relação Rθ. Bom, então eu vou representar aqui os pontos. Vai ficar um pouquinho torto, tá? Relevem. Que pontos que a gente tem, né? 0, 1. Então, 0, 1 é esse ponto aqui, não é isso? Quando o θ é 0, o R é 1, certo? Ó, eu estou representando aqui o θ, né? Aqui o R. 0, 1. π sobre 2, 0. Tá aqui, ó. Tá certo? π menos 1. Aqui embaixo, ó. 3π sobre 2, 0. E 2π, 1. Tá aqui. Se a gente juntar esses pontos, né, dá a curva da função cosseno, né, um período da curva da função cosseno. E aqui, então, a gente tem o gráfico cartesiano dessa relação, tá? Observe que isso não é o gráfico polar.
Agora, como eu disse que nós vamos usar ele de apoio, né, para construir o gráfico polar. Vou pegar outra cor aqui. Então a gente começa, deixa eu dividir aqui, ó, né, nos ângulos de meio π que eu estou usando, né? E a gente começa a marcar. Então, por exemplo, quando o θ é 0, a distância é 1. Então, o ângulo 0 não é um ângulo fechadinho aqui? Distância 1, deixa eu tirar essa reta. Distância 1 vai dar aqui, né? Vamos imaginar que essa distância vale 1, tá certo? À medida que o θ aumenta de 0 a π sobre 2, ou seja, nesse intervalo aqui, ó, certo? O que acontece com a distância? A distância está diminuindo, né? De 1 até que em π sobre 2 ela chega no 0. Então, vamos representar aqui, ó. A distância está aqui, né, no 1, aí ela vai diminuindo até que em π sobre 2 chega no 0, certo? E depois? Depois, quando eu vou de π sobre 2 até π, onde está de π sobre 2 até π? Nesse intervalo aqui desse ângulo, a distância ela passa para o lado negativo. O que quer dizer a distância do lado negativo? A distância vai estar no espaço, na região oposta desse quadrante, né? Ao invés do segundo, vai estar aqui do lado de cá, no quarto quadrante. Por exemplo, um ângulo aqui é 3π sobre 4. Vai dar uma distância negativa, vai dar um ponto mais ou menos aqui, tá certo? E aí, o que acontece com essa distância? Ela vai para o lado negativo, mas vai aumentando em módulo. Ela começa no 0 e vai aumentando em módulo até que em π é menos 1. Onde está esse ponto, né? Quando é π, não é esse ângulo raso aqui? A distância 1 seria 1 para cá, só que menos 1 vai ser 1 no lado oposto. Percebe que vai coincidir com esse primeiro ponto? Então, ó, vamos representar esse resto da curva, né? Então, o ponto está aqui. A distância vai aumentando em módulo, aumentando, aumentando, até que chega no menos 1. Já fechou a circunferência. Ó, só até o π, né, já foi suficiente para a gente traçar toda a circunferência. Se a gente continuar, por exemplo, de π até 3π sobre 2, que é esse intervalozinho aqui, né, de π até 3... perdão, do lado de cá. De π até 3π sobre 2. A distância é negativa também, vai estar do lado de cá, no primeiro quadrante, vai coincidir com esses pontos aqui. Ou seja, vai passar por cima da mesma circunferência de novo, tá? Então, essa é uma forma, né, que pode auxiliar na hora de traçar o gráfico polar. Traçar a relação, o gráfico da relação cartesiana, né, e acompanhando qual é a movimentação, como que se relaciona o r e o θ para traçar o gráfico polar. Tudo bem? Bom, vamos fazer mais um exemplo. Ó, agora eu quero construir o gráfico dessa curva polar aqui. R igual a cosseno de 2θ. Bom, agora, para facilitar um pouco os meus cálculos e conseguir esboçar o gráfico bonitinho, observe que aqui tem cosseno de 2θ. Eu não vou só colocar as frações de meio π. Eu quero que apareçam as frações de meio π nessa expressão. Para isso, concordam que eu devo usar as frações de 1/4 de π? Porque, por exemplo, na hora que eu colocar π sobre 4 aqui, vai ficar 2 vezes π sobre 4, né? 2 vezes π sobre 4. Aí a gente simplifica, fica π sobre 2. É isso? Então, como tem 2θ aqui, né? A gente vai colocar as frações de meio π dividido por 2, ou seja, de quartos de π, tá bom? Então, eu vou usar π sobre 4, 2π sobre 4, que é π sobre 2, né? Ó, 2π sobre 4, que é π sobre 2, tá? 3π sobre 4, 4π sobre 4, que é π, tá certo? 5π sobre 4, 6π sobre 4, que simplificando é 3π sobre 2, 7π sobre 4, não vai caber, 7π sobre 4 e 8π sobre 4, que é 2π, tá certo? E aí nós vamos colocar então esses valores no θ, né? E achar o cosseno de 2θ, que vai ser o R. Então, quando o θ for 0, 2 vezes 0, 0, cosseno de 0, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1. Quando o θ for π sobre 4, daí vai ficar π sobre 2, né? 2 vezes π sobre 4, simplificando, vai ficar π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Quando o θ for π sobre 2, simplificando, vai sobrar π. Cosseno de π é menos 1. Quando o θ for 3π sobre 4, simplificando, vai ficar 3π sobre 2. E cosseno de 3π sobre 2 é 0. Quando o θ for π,
vai ficar 2π, e cosseno de 2π é 1. Percebe que vai começar a repetir, né? Porque como eu coloquei todas as frações de quarto de π, vai aparecer todas as frações de meio de π aqui, na ordem, né? Que vai começar a repetir esse padrão. Então, ó, 1, depois 5π sobre 4 vai ser a mesma coisa que 5π sobre 2, que vai dar 0. 3π sobre 2 vai ser a mesma coisa que 3π, que é equivalente a π, vai dar menos 1. 7π sobre 4 vai dar 0, e aqui vai dar 1 de novo, tá certo? Bom, vamos construir então o gráfico cartesiano, né, da relação r-θ. Ó, vamos ver como vai ficar o gráfico cartesiano da relação r-θ. Aqui então eu vou representar as frações de quarto de π, né? Todas as que a gente usou aqui, tá bom? Deixa eu aumentar aqui. Ó. Fica meio torto também de novo, né? Mas só pra gente entender. Então, ó, o gráfico cartesiano dessa relação então vai ficar como? 0, 1, primeiro ponto aqui, né? Quando θ é 0, R é 1, certo? π sobre 4, 0, segundo ponto aqui. π sobre 2, menos 1, terceiro ponto aqui. 3π sobre 4, 0. π, 1, ó, ponto aqui. 0, 5π sobre 4, 0. 3π sobre 2, menos 1. Tá ficando mais ou menos reto, né? 7π sobre 4, 0. E 2π, 1. E aí vamos traçar então, ó. Que deu 2 períodos, né, da função cosseno. Porque o período agora é da função cosseno de 2θ, né? Lógico, o período agora é π, tá vendo? Bom, e aí, como que isso daqui então vai me auxiliar, né, a traçar o gráfico polar desta equação? Peraí, deixa eu pôr mais pra cá. Ó, como que eu usei frações de quarto de π, eu vou tentar dividir aqui, né, o meu plano polar em frações de quarto de π, tá? Quarto de π vai ser isso, não é? Ó, pego π e divido em 4 partes iguais, tudo bem? Então vamos ver, né, vamos tentar traçar essa curva. Então começa onde? Quando o ângulo é 0, a distância é 1, então começa mais ou menos aqui. À medida que eu vou do ângulo de 0 a π sobre 4, onde está isso, né? O ângulo de 0 a π sobre 4, esse espacinho aqui. O que acontece com a distância? A distância vai diminuindo até que em π sobre 4 ela é 0. Então, ó, a distância está aqui, vai diminuindo, diminuindo, até que chega em π sobre 4 ela é 0, tá certo? Depois, de π sobre 4 até π sobre 2, a distância passa para o lado negativo. Vamos ver onde está isso, ó. De π sobre 4 até π sobre 2 está aqui. Distância do lado negativo vai ser do lado oposto, vai ser aqui, ó, nesse pedacinho. E o que acontece com ela? Ela vai aumentando em módulo até que em π sobre 2 ela é menos 1. Então, ó, quando chega lá em π sobre 2 é uma unidade, só que do lado oposto, para cá. Vamos tentar medir mais ou menos igual. Então, ó, olha o que acontece. Espera que meu desenho está bem torto, né? Então, olha o que acontece. A distância tá no 0, daí vai aumentando em módulo, né? Até que chega no 1, tá certo? Depois, de π sobre 2 a 3π sobre 4, onde está de π sobre 2 a 3π sobre 4? Esse intervalozinho aqui. Ainda está do lado negativo, só que vai diminuindo em módulo até que em 3π sobre 4 ela volta para o 0. Então, olha o que acontece. Ó. Então, do lado negativo desse vai ser essa região aqui. Então, diminui em módulo até que chega no 0 de novo, tá certo? Nossa, tá ficando bem torto, né? Depois, de 3π sobre 4 até π, então, ó, de 3π sobre 4 até π, agora a distância está aumentando. Ó. Quando chega em π, ela é 1. Ó, então, quando chega aqui no π, ela é 1 positivo. Então, para o lado de cá mesmo. Então, ela está aqui no 0. Daí, nesse intervalo, ela vai aumentando até que chega aqui. Tá certo? Depois de π até 5 quartos, ou seja, nessa região aqui, a distância está diminuindo. Na hora que chega em 5 quartos de π, que é esse ângulo aqui, ela é 0 de novo. Já deu para perceber como que vai se comportando, né? Depois, de 5 quartos até 3 meios de π, passa para o lado negativo. Ó. Então, de 5 quartos até 3 meios, que é essa regiãozinha aqui, o lado negativo vai estar do lado de cá. Tá? Ó, e vai aumentando em módulo até que chega no 1, né? Quando é 3... Nossa Senhora,
desculpa, até que chega no 3,5, tá certo? Depois, de 3,5 até 7/4, que é essa regiãozinha aqui, perdão, essa regiãozinha aqui vai estar do lado negativo, vai estar aqui, e vai diminuindo em módulo até que chega no zero. E por fim, do 7/4 até 2π vai aumentar, ó, de 7/4 até 2π, esse pedacinho aqui vai aumentar até que em 2π é 1. Vai dar uma curva mais ou menos assim, tá? Era para ser mais simétrica, mais bonitinha, que é uma rosácea, tá? Essa daqui é uma rosácea de 4 pétalas. De 4 pétalas. Tudo bem? Então, ó, para curvas mais complexas, como é o caso dessa, né? É muito conveniente usar esse gráfico aqui, esse gráfico cartesiano da relação entre r e θ. E nesse caso, gente, ficaria muito difícil escrever a equação dessa curva em coordenadas cartesianas, né? Achar a equação cartesiana. É muito mais prática, é uma equação muito mais simples, né? E no formato polar. Vamos ver o gráfico dela aqui no GeoGebra bem bonitinha? Aqui, ó. Essa é a curva que eu quis desenhar ali, tá bom? A rosácea de 4 pétalas.